Essa é uma das coisas mais empolgantes das novas descobertas sobre o TDAH, que é justamente os processos tanto estruturais e como que eles se relacionam aos processos químicos que envolvem os déficits nas pessoas com TDAH. Hoje a gente tem um modo diagnóstico que é todo baseado em sintomas comportamentais. Mas esses déficits diagnósticos, eles não refletem nas características que a maioria das pessoas sofrem. É muito padrão, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas tem muito mais coisa que está envolvida ali e que explica o que as pessoas sentem, mas que as pessoas com TDAH não percebem, elas acabam não descobrindo porque esse diagnóstico é muito básico, é muito superficial. Então, sobre as bases neurobiológicas do TDAH, a gente tem déficits em funções executivas e tem muitos autores querendo substituir o termo déficit de atenção e hiperatividade por transtorno de déficit de funções executivas. As funções executivas são funções superiores, mediadas principalmente pelo córtex pré-frontal, que é a região mais nova do nosso cérebro, e que nos permitem um conjunto de habilidades complexas que a gente precisa o tempo todo na nossa vida. Resolução de problemas, tomada de decisão, comportamento orientado a objetivos, organização e planejamento. Um minutinho só. Organização e planejamento e também até execução, né? Execução, monitorar a nossa execução. Para saber se você está realmente... É aquela pessoa. Falei, eu comecei a fazer um negócio e viajei. É até tragicômico isso, porque é muito triste. As pessoas com TDAH sofrem mesmo por isso, porque elas querem fazer, elas querem executar, elas querem fazer a vida acontecer e elas têm uma dificuldade diária permanente nisso. Sim. De executar. Para o TDAH, é como se só existisse o seguinte, o agora e o agora não. Exato. A pessoa ela tem uma distorção na percepção temporal que se eu falo, se alguém me fala, ou se eu falo para mim mesmo, eu tenho que entregar um trabalho daqui a 5 dias. Eu falo, o meu cérebro interpreta, ok, eu não tenho que entregar esse trabalho agora não. Se eu tenho que entregar esse mesmo trabalho daqui a 5 meses, é a mesma coisa pro meu cérebro, agora não. E eu tô muito atento às coisas que eu tenho que fazer agora. O TDAH ele funciona nos extremos da motivação. A gente é motivado por 2 fatores. Conseguir uma recompensa ou evitar uma punição. Sim. Isso qualquer pessoa, imagina. Isso qualquer pessoa. Mas o TDAH, isso é mais 880, isso é mais contraste, né? Contrastado. O problema do TDAH é a questão temporal. Todo mundo desconta o valor de uma recompensa em função do tempo. Então, eu prefiro uma barra de chocolate agora do que uma barra de chocolate daqui a 1 hora. Ou uma barra de chocolate daqui a 2 horas. Isso começa a ficar mais complexo quando eu penso em uma barra de chocolate agora ou 2 barras de chocolate daqui a 1 hora. As pessoas com TDAH são mais impulsivas, então elas tendem a preferir uma barra de chocolate agora do que 2 daqui a 1 hora. Elas são mais impulsivas que as pessoas que não têm TDAH. Então, é todo um problema de motivação temporal. Elas conseguem fazer as coisas quando é urgente, mas quando elas têm que pensar lá no futuro, elas não conseguem fazer. E é por isso que os TDAH são procrastinadores crônicos. E quando tá na véspera de uma prova, quando tá na véspera de um trabalho ou de entregar alguma coisa importante, eles fazem. Porque agora eles estão na iminência de ter algum prejuízo. Antes, o cérebro interpreta, ok, agora eu não preciso fazer, dá pra fazer depois. Agora não vai me acontecer nada se eu não fizer. Mas quando chega um dia antes, quando chega 2 dias antes ou até algumas horas antes, ele fala, ok, se eu não fizer agora, eu realmente vou ter algum prejuízo. E aí, são justamente as funções executivas que sustentam isso. As funções executivas, segundo Miyake, elas são... Todos esses processos que eu falei, eles emergem de 3 pilares. A memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. O controle inibitório está relacionado justamente à impulsividade. O controle inibitório prejudicado significa que eu tenho dificuldade em priorizar tarefas. Eu tenho uma lista de tarefas que eu preciso fazer no meu dia e eu não consigo dizer qual que eu vou fazer agora. É muito vago. O que eu quero fazer eu faço, porque eu sou impulsivo. Eu não consigo controlar. E uma das funções das funções executivas é monitorar o que a gente está fazendo e ajustar o nosso comportamento, adaptar o nosso comportamento à necessidade, ao que é mais importante, ao que tem que ser feito, ao que, por exemplo, é mais cansativo. É melhor você fazer o que é mais cansativo antes do que depois. E muitas vezes a pessoa com TDAH, ela sabe que ela tem um tempo para jogar e um tempo para estudar. Em vez de estudar antes, que é mais cansativo e demanda mais, ela joga antes. E aí depois ela já gastou aquela energia e estudar fica ainda mais difícil para ela. Um outro déficit
É na flexibilidade cognitiva. As pessoas com TDAH tendem a ser muito teimosas. Elas têm dificuldade de parar de fazer o que elas estão fazendo, elas têm dificuldade de parar de pensar naquilo que elas estão pensando. Ou parar um comportamento que pode ser prejudicial para ela mesma. Perfeito, exatamente. A flexibilidade cognitiva está relacionada à nossa adaptação. A gente tem que se adaptar o tempo todo. Tanto o nosso corpo tem que se adaptar à luz, tem que se adaptar ao calor do ambiente, tem que se adaptar a todos os processos que estão acontecendo, quanto socialmente, quanto cognitivamente. A gente tem que se adaptar ao que a gente está escutando, ao que a gente está pensando, ao que a gente está sentindo. E aí, adentrando ainda mais, a gente tem a memória de trabalho, que é a função mais complexa e mais importante do TDAH. Inclusive, ela é uma das que mais se mostra afetada, a memória de trabalho verbal. E a memória de trabalho é um tipo de memória. Antes de entrar especificamente nela, vamos falar o que é memória. Um dos primeiros modelos de memória fala que a memória ela tem 3 processos. O processo de codificação. O que é a codificação? É transformar informações do ambiente em informações que o meu cérebro consegue ler. Para eu receber uma memória, eu tenho que ter meus receptores estimulados. A gente tem receptores na mão, sensoriais. A gente tem receptores visuais no olho, auditivos na orelha. E o somatório disso, ele forma a memória propriamente dita, né? Isso. Porque você lembra de uma memória, de um fato ocorrido, você lembra do som, do cheiro, da pancada que você recebeu, né? Isso. E inicialmente, depois que esses receptores são estimulados, eles traduzem esse estímulo, que é um copo, a algo que o cérebro lê. Essa codificação, ela depende de atenção. É por isso que o TDAH já tem prejuízo na memória logo de cara. Tem prejuízo na atenção, tem prejuízo na memória. Sabe quando você vai bater uma foto e tá desfocado? Como é que fica a imagem? Ela fica toda borrada. Por quê? Porque perde informação ali. A nossa atenção é o foco da nossa memória. Pra gente ter uma visão nítida, pra gente escutar uma história e compreender ela nos detalhes, lembrar ela nos detalhes, a gente precisa estar prestando atenção. E o TDAH ele tem dificuldade de prestar atenção até por conta da memória de trabalho ser limitada. A memória de trabalho é uma memória de curto prazo que nos permite processar informações. Quando eu te pergunto quanto é 23 vezes 12, todos os cálculos e o que você mantém na mente para fazer esse cálculo é propiciado pela sua memória de trabalho. Quando você está escutando o que eu estou falando, você precisa acessar as informações na sua memória de longo prazo sobre as palavras, sobre a semântica, o significado dessas palavras. Você precisa conectar e você não sabe dizer a terceira palavra que eu falei na última frase. Mas você lembra de alguma forma dela, porque você está entendendo tudo que eu estou falando. A compreensão não necessariamente é que você gravou como um gravador as palavras, mas eu estou compreendendo as informações como um todo que você está trazendo para mim. Esse trabalho, esse jogo, essa união de informações é feita na memória de trabalho, que é a junção do que você está vendo agora com a memória de longo prazo. É isso? Isso, a memória de trabalho é justamente isso. É o que trabalha tudo que a gente precisa agora e vai acessando lá com a memória de longo prazo para formar essa conexão. E a nossa memória de trabalho ela fica sobrecarregada muito fácil. Quem tem TDAH, ainda mais fácil. Quando a gente escuta um barulho lá fora, a gente processa isso, a nossa memória de trabalho começa a ficar sobrecarregada. Todos os estímulos sensoriais vão sendo processados pela memória de trabalho e vão sobrecarregando. E aí uma das coisas que o TDAH faz é ter dificuldade de organização. Então ele não planeja direito as tarefas, ele não anota direito as tarefas. E aí ele vai mantendo isso na mente. Ele vai mantendo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que treinar, eu tenho que responder o e-mail, eu tenho que fazer não sei o quê. E isso vai sobrecarregando aos poucos a memória de trabalho. E a gente vê que tanto a numérica quanto a verbal são muito afetadas. E a verbal é ainda mais afetada. Então o TDAH ele tem dificuldade de recordar informações de uma aula que ele ouviu. As informações verbais são muito afetadas no TDAH. Eu sinto isso. E acho que todas as pessoas que têm TDAH sentem isso também, esse tipo de dor.